Bom dia novamente todos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa edição, a primeira edição dos Nossas Raízes, um papo super bacana aí com os nossos dois colaboradores mais antigos de casa. E dando prosseguimento aí nosso dia especial, hoje é o dia que a gente fala de um dos pilares do nosso programa Semear, um dos pilares, um dos nossos direcionadores, que é o Fazemos Acontecer. E nada melhor que o convidado de hoje para falar sobre o que é fazer acontecer. Estamos aqui com o senhor Evaristo Baraúna. O senhor Evaristo é CEO do Grupo Cereal, natural aí de Rio Verde, no Goiás. E quando a gente fala do Fazemos Acontecer, a gente fala de espírito da realização, da entrega, de pessoas ágeis, apaixonadas pelo agronegócio e pelo empreendedorismo, que define aí a forma como a gente atua e como a gente nos relaciona com todo o nosso ecossistema. E o senhor Evaristo, vocês vão ouvir na história dele, ele é um pilar desse Fazemos Acontecer, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, uma história de empreendedor, uma história de que fez acontecer. Então, é uma honra, Evaristo, tê-lo conosco aqui, abrilhantar esse nosso dia com todo o nosso colaboradores aí da Tereos Amido. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, senhor Evaristo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cauame. Bom dia, colaboradores. É um prazer imenso estar aqui com vocês para trocarmos ideias, eu contar para vocês a minha história, meu case de sucesso, que eu tive a oportunidade já de participar em outros eventos, contando essa história e o pessoal teve assim uma aderência bastante positiva. Por exemplo, no meu sucesso.com, nós participamos em 6 episódios, né? E tivemos a participação de pessoas do Brasil inteiro, reportando, mandando mensagem, comunicando comigo, inteirando, né? No sentido assim de agradecimento por ter despertado neles alguma curiosidade, algum desejo, alguma forma de entender como que é a vida, né? E eu fiquei muito feliz. E aí, mais feliz ainda estou, porque o Cauame, que é um companheiro meu, que fizemos juntos um curso no Gestão da Manhã, né? E com o professor Salib, o professor Sandro Magaldi, né? E lá a gente teve assim uma interação e uma empatia sobre trocar as informações. Ele me falou da Térios, eu falei do grupo Serial para ele, e ele falou, Evaristo, olha, nós vamos ter um evento que é o evento Semear, em que eu gostaria que você conversasse com os nossos colaboradores. Eu, de pronto, aceitei, aqui estou, né, participando com vocês, espero que eu atenda aquilo que vocês estão esperando, né? Sou um empresário e não um palestrante, espero que vocês entendam as dificuldades que terei, às vezes, na colocação das pautas, dos assuntos, mas vamos que vamos desenvolvendo aí devagarzinho. Fiquei muito feliz com esse programa de vocês, o programa Semear, principalmente com os tópicos aí que vocês colocaram, de inspirar a vida das pessoas, segundo, fazendo acontecer, e eles fazendo acontecer, criar o espírito de entrega, que é muito importante, né? E o terceiro item que vocês colocaram é ser sustentáveis, porque somos responsáveis pelo amanhã, na verdade, hoje o que nós fazemos repercute amanhã, então nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, porque amanhã vem a resposta. E o quarto que vocês falaram aqui foi colher os resultados. E o colher o resultado volta a ser também o de ser sustentável, né? Colhemos o que plantamos, né? A gente na vida se planta o bem, colhe o bem. Se faz as coisas certas, colhe as coisas certas. Então, é isso que a gente entendeu e eu entendi que veio a calhar com a minha história de vida, esses 4 itens que vocês colocaram aí no programa de vocês do CMA, que vocês estão de parabéns,
por estar hoje discutindo essa pauta, né? Parabéns mesmo. Para dizer para vocês, eu gostaria de antes explicar o que eu sou, né? Eu sou um empresário que reside aqui em Rio Verde, Goiás, sou sócio fundador do Grupo Cereal, uma empresa que lida no agronegócio, né? Como vocês aí, que lida com o amido de milho, o amido de mandioca, açúcar, né? Nós lidamos aqui com soja, milho, sorgo, tudo voltado para o agro, né? E o Grupo Cereal é uma empresa que eu sou sócio fundador, e era gerida por mim e meus filhos. Hoje eu não estou mais no comando, estou fazendo a sucessão familiar. Quem a está tocando são meus filhos, o CEO da empresa é o meu filho do meio, o Adriano, e nas propriedades rurais, o CEO é o meu filho caçula, por nome de Evaristo Júnior. E o terceiro filho que eu tenho, que chama Ricardo, ele resolveu cuidar da vida própria dele, tomar voos próprios, né? Que aquele da esfera, né? Que cada um segue aquilo que acha que é melhor. E ele achou melhor tocar os negócios dele, mas está ligado à família, faz parte da família, faz parte do patrimônio, só não está fazendo parte do negócio porque é uma coisa à parte dele. O Grupo Cereal hoje é uma empresa que tem já bastante atividade na comunidade. Nós estamos faturando esse ano 3 bilhões de reais, estamos com 800 funcionários diretos e mais ou menos uns 1.500 indiretos, porque nós temos aí os motoristas, os mecânicos, os prestadores de serviço em si, enfim, várias e várias pessoas que estão ligadas à nossa empresa. Uma responsabilidade social muito grande, porque cada família depende do resultado da cereal. Assim como eu estive observando, o Grupo Térios é uma empresa multinacional, né, que hoje está em 18 países, né, e com mais de 22 mil funcionários. Olha só a responsabilidade de nós com o Brasil, né, com a sociedade, com o mundo, né? Fazemos acontecer e fazemos dar sustentação, e isso é muito importante. Dentro do portfólio do Grupo Cereal, nós estamos hoje na parte industrial com a primeira indústria que eu fundei, que chama Soja Desativada, que consiste em cozinhar a soja, tirar as toxinas da soja e torná-la um alimento bastante alto em energia para a alimentação de animais em terminação. Usa-se muito na suinocultura, usa-se muito na avicultura e, às vezes, até no confinamento para terminação de bois, né, que estão confinados, gado confinado. Posteriormente, nós criamos também a nossa fábrica de ração. Hoje nós temos uma moderníssima fábrica de ração, toda automatizada, em que nós produzimos ração de gado de corte, gado de leite, ração para suínos, equinos e aves. E distribuímos essa ração no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, temos representantes e estamos aí presente fornecendo ração. Há um pensamento nosso e um desejo de chegarmos na ração para pequenos animais. Eu acredito que até 2022 nós já estejamos aí com rações para cães e gato e até, quem sabe, para peixes também, né? Nós temos uma indústria de esmagamento de soja, que hoje esmaga 3.200 toneladas de soja por dia, e esse esmagamento de soja é no sentido de separar o grão de soja, separar o óleo e o farelo. O farelo nós usamos ele voltado para a fábrica de ração, também para o comércio em geral, as indústrias que nos compram aqui, grandes empresas, a BR Foods, PIF-PAF,
Aí em São Paulo, vários suinicultores grandes aí também compram o farelo nosso. E nós exportamos também esse farelo. A gente tem um mercado internacional bastante ativo, em que a gente coloca muito farelo no porto de Paranaguá, e agora, com a chegada da ferrovia aqui na nossa região, que foi uma redenção para a área de logística nossa, nós estamos exportando via ferrovia para o Porto de Santos o farelo. O óleo sempre nós o vendemos para a pessoal fazer refino, óleo refinado para o supermercado, né, para as donas de casa, para incrementar também na energia de rações e também para fazer o biodiesel. Mas agora, recentemente, nós resolvemos construir a nossa própria usina de biodiesel. Então, hoje nós estamos com a usina de biodiesel já a todo vapor, trabalhando, não estamos vendendo mais óleo, estamos transformando o óleo de soja em biodiesel, ou seja, substituindo o petróleo, né? Substituindo o óleo diesel, que, na verdade, por leis governamentais, eles estão acrescentando o biodiesel ao óleo diesel, um percentual em si, para que diminua a poluição no meio ambiente. Então, isso está vindo de encontro aos desejos internacionais de melhorar a sustentabilidade e melhorar o meio ambiente. E nós estamos nesse caminho fornecendo o biodiesel, né? Nas nossas propriedades rurais também a gente tem bastante atuação. Hoje a gente planta grãos, nós plantamos milho, plantamos soja, plantamos sorgo, plantamos feijão. Inclusive agora mesmo nós colhemos muito feijão que já colocamos no mercado, né? E essa produção de feijão vocês vão já começar a perceber no supermercado, que está cedendo pela oferta que está tendo já bastante grande. Nós começamos vendendo feijão por R$350 e terminamos vendendo por 250. O que significa isso? Significa que vocês vão encontrar no mercado já feijão mais barato. E assim está acontecendo, a gente está percebendo que o milho também está cedendo, às vezes a soja não, por causa da demanda internacional que está muito grande, mas é uma notícia boa porque há um controle já começando a acontecer da infração. Nós temos também uma leiteria super moderna, totalmente automatizada, e que produzimos diariamente 10 mil litros de leite. Há uma intenção nossa, no futuro bem próximo, de industrializar esse leite, mas, por enquanto, nós estamos entregando ele a laticínios, grandes laticínios, que vão buscar na nossa propriedade. Também temos uma suinicultura também com ciclo completo. Hoje nós produzimos por mês 3 mil cevados, 3 mil porcos nós fornecemos para os frigoríficos, né? Então, lá na fazenda é assim, é também uma empresa, né? Que todo dia tem entradas e saídas de faturamento, entradas e saídas de animais, um giro de negócio que não para. E aproveitando os dejetos da suinocultura, da leiteria, os resíduos aqui da fábrica de ração, nós estamos fazendo o adubo orgânico mineral. Não é o adubo orgânico só dos dejetos, porque há necessidade de completar com algumas enzimas e alguns produtos químicos de fertilizantes para que dê a composição certa da demanda, para que a planta, como no caso o milho, no caso a soja, seja atendida na sua nutrição. Está tendo muito sucesso, não está ficando nada sem vender, pelo contrário, está tendo mais procura do que oferta nesse adubo orgânico, e isso também já é uma outra notícia muito importante, que o Brasil está deixando de importar produtos de fora, né? Os NPK, o
fósforo, o potássio, o nitrogênio, né? E estão sendo substituídos aí por adubo orgânico, que já estamos partindo para uma agricultura mais sem produtos químicos, sem produtos tóxicos que possam acontecer no sentido de vir a prejudicar a saúde da população. Então, é um sinal muito bom que a gente está acontecendo. E tudo isso aconteceu, não foi da noite para o dia. Eu sempre falo assim para os meus colaboradores e algumas palestras que eu participo, por que que o homem inventou a escada? Foi porque ele queria subir os degraus, mas subir os degraus por degraus. As coisas acontecem na vida da gente, a gente subindo degrau por degrau. Nada disso acontece da noite para o dia. Para vocês terem uma ideia, eu estou nesse negócio há quase 50 anos, e não foi assim, da noite para o dia, que eu construí tudo isso que eu acabei de relatar para vocês. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se eu estou sendo bastante entendido no que estou falando, se está claro, ou se precisa melhorar alguma coisa, Pedro, por favor. Não, está claríssimo, senhor Evaristo. Que bom. Eu ouvindo atentamente aqui. Que bom, agora, que bom. Agora você vai entrar um pouquinho na tua... Onde que você chegou? Pronto, vou contar como que você chegou lá, né? Vou contar a minha história. É isso aí, que é interessante para os ouvintes e os colaboradores. Como eu falei, não foi da noite para o dia, o degrau das escadas eu fui subindo, porque você pode sair do primeiro degrau, dar o salto e chegar no topo, mas também pode cair e machucar, né? Então, é melhor você ir subindo paulatinamente. Mas, na verdade, é o seguinte, eu nasci numa cidade muito pequenininha, ela chama-se Itiquira, em Mato Grosso. É uma cidade hoje que até desenvolveu um pouco mais com o advento da soja e do milho, porque é uma cidade que hoje a agricultura predomina também lá, mas na época que eu nasci, era uma currutela. Meu pai e minha mãe se encontraram lá, vieram meu pai da Bahia, minha mãe do Maranhão, esses andarilhos, né, que saem andando pelo mundo, e lá se casaram e eu nasci. Itiquira não tinha conforto, não tinha nenhuma condições de estudo, a gente lá aprendeu o ler e escrever, que nós falamos a cartilha, né, o ABC e a tabuada, que, por sinal, judiava muito naquela época de nós, porque quem não sabia de cor a tabuada é muito diferente de hoje. Que hoje você tem a calculadora, tem o computador, tem todas as fórmulas de fazer cálculo. Naquela época, tudo era na cabeça. O professor perguntava quanto que era 8 vezes 8, se você falasse que não era 64, você tinha uma palmatória que tacava na tua mão, doía pra caramba, né? Então, a gente tinha os castigos por não saber, e tinha que saber. Então, aí eu aprendi ali o primário e fui alfabetizado, aprendendo a ler e escrever. Por causa disso, meus pais, preocupados com os estudos dos filhos, resolveu mudar do Itiquira, né? Meu pai era pedreiro, minha mãe era uma pessoa do lar, costureira, fazia até, naquela época não tinha como hoje, essas roupas que se compra em grande quantidade nas lojas, né? Camisas, calças, era tudo feito por carregação. Carregação pega o fardo de tecido e ali tem um molde e faz a calça, faz a camisa e vende, né? Então, minha mãe fazia essa função também de costureira. Aí, por causa de lá no Itiquira não ter mais continuidade do estudo, nós mudamos para uma cidadezinha já aqui em Goiás, por nome de Santa Rita do Araguaia. E eu sempre com muita vontade de aprender, com muita vontade de conhecer as coisas, muito curioso, né? E em Santa Rita do Araguaia eu terminei o primário, que naquela época falava primário, hoje fala, não sei se é primeiro grau, como é que é. E depois, lá em Santa Rita do Araguaia também tinha o ginásio, e eu terminei o ginásio, que já quem tinha o ginásio já era
considerada assim uma pessoa diferenciada, porque além de saber ler e escrever, fazer as 4 operações, já sabia desenvolver frações, percentagens, né? Já era algo mais dentro do contexto em vista dos demais que não sabia fazer nada, né? Ali em Santa Rita do Araguaia, eu também vi que eu precisava buscar mais conhecimento e, na época, se você fosse datilógrafo, você já era uma pessoa diferenciada. E eu, conversando com o dono do cartório, existia um cartório lá de registro de imóveis, né? E tinha uma máquina de escrever. E eu me lembro que eu, conversando com ele, pedi a ele, porque nós, como nós éramos muito pobres, muito humildes, não tinha condições de pagar uma escola, e lá não tinha escola também para ensinar. Se ele deixava eu aprender a escrever na máquina dele lá, e ele deixou. E foi aí mais uma função que eu aprendi, que me ajudou mais na frente, na minha vida, a ser datilógrafo. As palavras que eu nunca esqueço, que se vocês prestarem atenção hoje no computador, no teclado, ou no próprio teclado do celular, as palavras sempre é ASDFG, né? É uma sequência que nunca para, nunca deixou de ser. E isso aí eu decorei, fui um exímio datilógrafo, e aprendi muito. Em Santa Rita também, mudou de uma cidade maior, que chama Jataí, para Santa Rita, uma pessoa que levou uma sapataria. E eu, conversando também com o dono da sapataria, cheguei nele e falei, ele chamava Eurípides. Falei, seu Eurípides, o senhor deixa eu trabalhar com o senhor como sapateiro? Ele falou, Evaristo, eu não estou chegando agora, eu não estou ainda tendo serviço, eu não tenho condições de contratar ninguém. Eu falei, não, senhor Eurípides, eu vou fazer limpeza aqui para o senhor e não quero receber salário nenhum, eu quero que o senhor me dê uma orientação, me ensina como que é fazer sapatos. E ele foi comigo, achou interessante aquela minha atitude, né? Aquela minha disposição, e permitiu que eu começasse com ele. E eu comecei ali fazendo limpeza, olhando como que ele fazia os calçados. Moral da história, com 2 meses eu já estava fazendo chinelo, sapato, botina, enfim, ele já estava me pagando por produção, porque começou a ter a demanda por calçados, porque também calçado não tinha a sapataria, as casas de calçados como tem hoje. Antigamente os calçados era mandado fazer sobre medidas, e as pessoas não tinham tanto interesse em luxo, compravam aquelas coisas mais grosseiras. Nós fazíamos uma botina grosseira que chamava botina brogó, e essa botina brogó vendia igual água, e eu caprichei nela, e comecei a fazer, aí eu comecei a ter um salário, e estudando no ginásio, fazendo curso, lendo muito livro, eu tinha uma curiosidade muito grande de leitura, eu tinha, assim, uma vontade de conhecer as coisas, uma sede de conhecer as coisas, né? E nunca deixei de ler um livro todo mês, sempre que pegava na escola, a escola tinha uma biblioteca, enfim. Eram livros que, às vezes, não tinham nada a ver com administração, nada a ver com gestão, mas eram livros inspirativos, que ensinavam você a criar e a desenvolver o seu intelecto, o seu pensamento. E juntou-se a sapataria, juntou-se o curso, e eu também, aproveitando o ensejo, arrumei um emprego na prefeitura nessa época para desligar e ligar a luz, porque a cidade era tão pequena de Santa Rita também, que a luz elétrica não ligava automática, tinha que uma chave que todo dia tinha que alguém lá e manusear essa chave com um bastão ligando. Então, eu ligava e desligava. Na boca da noite eu ligava, e na parte da manhã, quando o sol começava a clarear, eu desligava as luzes públicas da cidade.
foram as funções minhas. Santa Rita do Araguaia, que tinha só o ginásio, não permitia mais eu continuar meus estudos, né? E aí eu tive que tomar um desafio, e esse desafio que eu tomei foi muito doloroso e muito indeciso, porque eu tinha que abandonar minha família, que eu sempre vivi com eles, e sozinho mudar para Jataí, que era uma cidade a 200 quilômetros de Santa Rita do Araguaia, e que lá tinha o segundo grau. Lá tinha o científico, que naquela época falava científico, e tinha uma escola técnica em contabilidade, uma escola pública. E para lá eu fui. Sorte que já tinha a profissão de sapateiro, chegando lá eu arrumei um serviço numa sapataria e me matriculei na escola, uma escola pública também, que eu não podia pagar, por nome Nestório Ribeiro, e fiz o curso de técnico de contabilidade. Nesse período que eu estava fazendo o curso de técnico de contabilidade, surgiu uma oportunidade para mim de fazer um concurso no Ministério da Agricultura, num departamento do Ministério da Agricultura, que se chamava na época Cibrazen, Companhia Brasileira de Armazenamento, que hoje chama Conab. Vocês veem aí no Brasil inteiro por nome de Conab, que mudou. Juntou vários órgãos do governo e formou-se um nome só, mas na época tinha a Cibrazen, e eu trabalhei na Cibrazen. Aí já começou minha vida a melhorar. O salário já foi melhorando, minhas condições de vida, meu lazer, eu já tinha condições de frequentar o cinema, porque naquela época não tinha televisão, ainda não tinha chegado aqui no interior de Goiás a TV. Eu lembro que a TV foi chegar no ano de 70, e isso que eu estou falando para vocês foi no ano de 1968. E a gente não conhecia televisão. E o que você conhecia? Eram os filmes, eram os seriados. Aí era que todo mundo gostava de assistir os seriados, Flash Gordon, Tarzan, Zorro, né? Os faroestes, né? Os filmes italianos. E aí aquilo, no sábado e no domingo, não tinha outra coisa a fazer a não ser ir para o cinema. E com esses ganhos melhores, eu consegui fazer com que minha vida melhorasse, né? Eu lembro que quando eu estudava no técnico em contabilidade, e como eu era sapateiro, ainda não tinha entrado na Cibrazen, a gente saía da escola e eu morava numa pensão, pensão que bem rústica, que pagava bem baratinho. Lá eu tinha o pouso e almoço, janta e café da manhã. E aí, nós descíamos com os colegas, e os colegas todos abastados, já com dinheiro, os pais tinham profissões, e parávamos num bar chique que tinha lá, e naquela época, o que era moda era o bauru, que hoje é o sanduíche, e a vitamina de abacate. Todo mundo gostava naquela época, né? Porque não se falava muito em outros ingredientes como tem hoje, né? Tinha o sorvete também. Mas aí o pessoal me convidava para comer um sanduíche ou um pastel e tomar uma vitamina. E como eu não tinha dinheiro e ficava envergonhado de dizer para eles que eu não podia pagar, e eu inventava uma desculpa, que estava com dor de cabeça, que estava com mal-estar, que não gostava de comer à noite. E quando eu chegava lá na pensão que eu morava, eu ia na torneira d'água lá e bebia água para encher a barriga para dormir. Olha que sofrimento que eu tinha naquela época. Hoje, eu fico analisando quanto de vitamina que eu posso tomar, quanto de bauru que eu posso comer, e hoje eu não como, porque já hoje eu nem gosto. Mas naquela época parece que por não ter dinheiro, despertava assim aquela vontade, né? Aguçava aquela fome, aquele desejo, né? Mas tudo foi acontecendo. Bom, trabalhando na Cibrazen, eu tive uma possibilidade de me ser transferido para Caiapônia. Caiapônia é uma cidade também em Goiás, fica distante uns 150 quilômetros de Jataí, e como a Cibrazen
lidava com arroz, com café, com milho, né? Naquela época não tinha soja aqui na região, o que predominava mesmo era arroz e o milho e o café. Eles me convidaram para ir para lá, trabalhar lá, servir a Cibrazen naquela cidade. E para lá fui. Com isso, melhorou mais um pouco, eu subi mais um degrau na escada, porque meu salário melhorou, minha classificação como funcionário também melhorou, passei a ser gerente, fiel depositário, já passei a assinar toda a documentação. E lá em Caiapônia, recebendo cereais, conversando com os produtores, eles, num instante, resolveram afundar uma cooperativa e criaram essa cooperativa. E como eu, trabalhando na Cibrazen, conhecia já de cereais, que já aí começou o meu entendimento com classificação de arroz, classificação de milho, classificação de feijão, classificação de café, ficou mais fácil para mim prestar outros tipos de serviço a quem desejasse, né? E a cooperativa me convidou a trabalhar com eles. E eu fui para a cooperativa, e nesse intervalo que eu estava na Cibrazen, partindo para a cooperativa, aí eu tive que desligar da Cibrazen, deixei de ser funcionário público federal para ser funcionário da cooperativa, com o fito, com o pensamento de aumentar minha renda salarial, e que de fato aconteceu. Surgiu também a oportunidade de comprar uma sociedade, 50% de um escritório de contabilidade. Esse escritório de contabilidade também fazia contabilidade na cidade, e como eu era contador, então aí foi uma somatória. Eu trabalhando na cooperativa e sendo dono de um escritório de contabilidade, que, por sinal, o escritório de contabilidade fazia a contabilidade da cooperativa. E houve já aí uma mudança, mais uma vez, no padrão de minha vida, subi mais alguns degraus na escada, já pude adquirir um veículo, que antes eu andava só de bicicleta, o meu veículo era uma bicicleta para me locomover. Lembro, até hoje eu conto a história da bicicleta, que era o sonho meu ter essa bicicleta, que era uma Monarch, né? E hoje não sei nem se tem essa marca Monarch mais no mercado, mas na época tinha Monarch, tinha Caloi, que eram concorrentes, grandes concorrentes, né? Hoje tem tantas outras marcas de bicicletas, né? E essa bicicleta era meu veículo de ir e vir para cima e para baixo. Nesse intervalo que eu estava em Jataí, antes de ir para Caiapônia, eu conheci a minha esposa, e o acontecimento desse encontro meu com a minha esposa foi até engraçado. Foi no Natal, lá em Jataí. Aliás, aqui em Goiás, toda cidade pequena, era costume das lojas, durante o Natal, enfeitar com árvores de Natal, com luzes pisca-pisca, coloridas, né? E as vitrines bonitas, e exposição das mercadorias para chamar a atenção do público. E tinha o costume de ficar o pessoal fazendo avenida nas ruas principais da cidade. Ia de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto A, e ficava ali passando a hora até chegar a hora de dormir, né? Ou cansar, ou às vezes fazer ir para ceia de meia-noite, que aqueles que poderiam ter ceia faziam. E numa dessas andanças eu vi a minha esposa passando. Olhei para ela, ela olhou para mim, nós assim trocamos um olhar meio apaixonado. Eu fui lá na frente, quando eu voltei, ela vinha vindo. Aí eu não aguentei, interpelei ela e já perguntei o nome e tal. Moral da história: namoramos, noivamos, casamos, estamos hoje há 47 anos casados, com 3 de namoro, 50 anos e 3 filhos, né? Então é uma curiosidade que eu queria colocar na história da minha vida para vocês do que aconteceu comigo. Bom, lá na cooperativa, depois a cooperativa foi crescendo e precisava de que a contabilidade ficasse mais forte dentro da cooperativa. E eles chamaram
conversaram comigo e falaram, ó, Varisto, a gente gostaria que você trabalhasse tempo integral conosco, não meio período como você está trabalhando. E eu conversei com o sócio meu e ele resolveu comprar a parte do escritório minha e eu fui para a cooperativa. Aí sim, eu comecei também a desenvolver como tecnólogo em cooperativismo. Teve oportunidade de vários cursos na área financeira, na área administrativa, na área de recursos humanos, na área de gestão. O sistema cooperativista era muito forte na época em termos de apoio do governo federal, tinha o INCRA, que dava todo o apoio necessário, e levava nós para vários cursos em várias cidades. Tive a oportunidade de conhecer Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, muitas vezes Rio de Janeiro, até no exterior, na Argentina, nós fomos fazer alguns seminários, né, conhecendo o cooperativismo. E como eu fui ficando especialista em cooperativismo, aqui na cidade de Rio Verde, em 1975, fundaram uma cooperativa, por nome Cooperativa Mista do Sudoeste Goiano, limitada, comigo, que hoje é uma das maiores cooperativas do Brasil. Ela perde hoje, acho que somente para Coamo, em termos de faturamento, em termos de tamanho. E o presidente da cooperativa, nas viagens que nós fizemos nesses seminários, me conheceu e me convidou para vir trabalhar aqui. E eu vim, mudei para Rio Verde em 1977, trabalhei comigo de 77 até 80, já evoluí de contador para gerente comercial, já lidando na área de comércio, no sentido de compra de insumos, né? Sacaria, remédios, produtos veterinários, ferramental, enxada, enxadão, tudo que uma cooperativa revende para os seus cooperados. E aí trabalhei de 77 a 80 e comprando sacaria também, conheci um pessoal da Companhia Jauense de Jaú, São Paulo, que estava naquela época participando de venda de sacaria no estado de Goiás. Tinha uma fábrica em Jaú, São Paulo, e a matriz em São Paulo, capital. Os proprietários delas eram o pessoal da Mendes Júnior. Dê um sinal aí. Tá me ouvindo bem, vocês? Eu estou sendo Estamos sim. ouvido? Estamos sim. Ok, tá bom. Então, aí, eu conversando com esse pessoal da sacaria, resolvi fazer um desafio muito pesado de novo para mim, que foi conversar com eles e pegar a representação de sacaria do estado de Goiás. Naquela época, Goiás não tinha o Tocantins, era um estado só, como também o Mato Grosso, lá não tinha o Mato Grosso do Sul, era só Mato Grosso, depois que fizeram a divisão, Goiás também era Goiás e o Tocantins depois que fez a divisão. Pois bem, ele me ofereceu a representação, eu aceitei, e aí foi o drama, porque eu, acostumado sempre a ser assalariado, e ganhava muito bem na cooperativa, naquela época falava-se muito em salários mínimos, o salário dos executivos era mais representados pelo salário mínimo, né? Porque havia correção, não era uma correção da inflação, mas era uma correção que você não ficava perdendo perdas salariais. E cortar esse cordão umbilical de empregado para patrão foi um sofrimento medonho, até porque eu ia sair de uma garantia de salário para uma garantia de não ter salário mais. Eu tinha que fazer o meu salário. Eu me lembro que conversei com a minha esposa, trocamos ideias, e tinha um senhor aqui, que ele até faleceu há pouco tempo, mas ele era um senhor assim que eu tinha uma amizade e achava ele assim uma pessoa bastante inteligente e tinha ele como um conselheiro, né? E conversando com o seu Vasco Guimarães,
falei, seu Vasco, está acontecendo isso, eu estou tendo uma oferta de ser representante de Sacaria e estou com muito medo porque vou perder o meu salário fixo e vou ficar com salário variável. O que o senhor me aconselha? Eu lembro muito bem da expressão que ele falou para mim. Ele falou assim, Evaristo, o homem não pode saber quanto ganha. Porque no dia que você sabe quanto ganha, você vive em cima do seu salário, do seu orçamento. Quer dizer, você não tem assim o direito de agredir alguma coisa a mais, desafiar alguma coisa a mais. E aí eu entendi a mensagem. Eu falei, sabe, eu vou para essa aí, porque na pior das hipóteses eu volto a ser funcionário de novo. E fui vender Sacaria. E no primeiro ano, o primeiro pedido que eu fiz de Sacaria foi numa cooperativa de uma cidade próxima daqui, por nome Paraúna. E na hora que eu fiz o pedido, eu comecei a tremer, porque eu fiz a conta de cabeça, a comissão que eu estava ganhando com aquela venda de Sacaria representava 6 meses de salário eu trabalhando na cooperativa. O pedido era datilografado, porque se destacava, naquela época usava muito carbono, que hoje nem carbono usa, né? Aquela folha de carbono, e era carbonado. Então, eram umas 5 vias, eu tinha que ter uma via para isso, outra via para aquilo, uma via para o cliente. E eu fui para a máquina de escrever, datilografar o pedido. Pasmem, eu, exímio datilógrafo, não tinha condições, minhas mãos endureceram e eu não dava conta de bater o teclado. E fiquei com o dedão catando ali lá, A, B, C, né, para conseguir fazer aquele pedido. E aí a coisa foi andando. Moral da história, no final do ano eu tinha ganhado um valor como correspondente na venda de Sacaria, como se eu tivesse trabalhado 10 anos na cooperativa. Aí eu animei, aí a coisa foi pegando, aí já foi tangenciando, eu já peguei representações de cereais, na época eu criei a empresa por nome de Cereal, porque a gente precisava de dar nota fiscal, senão o imposto de renda comia tudo que a gente ganhava, e esse nome Cereal, a gente ficou pensando, por que cereal? Aí eu falei, mas é porque nós vamos mexer com comércio, é o C. Nós vamos mexer com exportação, que é o E. Com representações, que é o R. Com A, produtos agropecuários, o L de limitada, que a empresa era limitada, era a sociedade, eu e minha esposa. E a Cereal desenvolveu, tanto na parte de corretagem, vendendo grãos, como também na parte de sacaria, que depois, com uns 3 anos de negócio de sacaria, esse negócio veio a perecer. A gente tem que entender que hoje nada é definitivo. As coisas vêm e vão embora. A sacaria foi substituída por produtos a granel. Hoje você não vê falar em sacaria, os armazéns todos, eu tenho diversos armazéns esparramados aqui no estado de Goiás, em várias cidades, e todos eles graneleiros que recebem o grão a granel, né? O milho, a soja, enfim, todo produto nosso não se fala mais em sacaria. E aí perdi essa bolada da sacaria, mas já estava pensando em novos negócios, já tinha recursos, comprei a propriedade rural que eu acabei de citar para vocês que eu a tenho, e depois eu ampliei a compra dessa fazenda comprando mais, com os recursos que foram entrando. A cereal, nós vimos que tinha uma demanda muito forte na região de Armazéns Gerais, devido ao aumento da produção. A cada ano que passava, se crescia muito as lavouras, como até hoje acontece. Hoje nós estamos tendo uma demanda muito forte de armazéns, de penetração de negócio no Baixo Araguaia, que está crescendo muito as lavouras aqui em Goiás, no norte de Goiás, lá em cima, próximo do Tocantins,
também está tendo assim uma corrida para plantio de grãos, e a gente tem que estar lá junto com eles, levando armazéns. E esses armazéns eu fui construindo e atendendo ao produtor. E veio também, assim, o pensamento de que a gente precisava de buscar outras alternativas no negócio, e aí veio a ideia, numa viagem para o Rio Grande do Sul, da soja desativada, que eu acabei de falar para vocês o que é. Construir a soja desativada. Também tem uma história interessante da soja desativada, porque na época que eu fiz o projeto, ele ficava em 500 mil reais. Ó, 500 mil reais, que hoje é pouca coisa pelo volume de negócio que eu tenho. E o Banco do Brasil aprovou esse financiamento para mim. E eu fui no Rio Grande do Sul e comprei, em Júlio de Castilho, eu comprei essa indústria lá e vim para cá para o Banco do Brasil financiar, e o banco aprovou o financiamento. Na hora de assinar o financiamento, eu quiabei. Eu fiquei com medo. Falei, nossa, eu nunca fiz uma dívida desse tamanho na minha vida, eu não vou dar conta nunca de pagar 500 mil reais, porque 500 mil reais naquela época era muito dinheiro. E o gerente do Banco do Brasil virou para mim e falou assim, ô Evaristo, você é um homem ou um saco de batata? Eu falei, eu sou um homem, daí vou assinar. E assinei o financiamento e montei a indústria de soja desativada. Olha, gente, era uma novidade aqui na cidade, era uma novidade aqui na região, ninguém conhecia soja desativada, só lá no Rio Grande do Sul, longe pra caramba, e eu tive que sair atrás do mercado, batalhar, lutar, conversar com os nutricionistas, conversar com os proprietários, conversar com os gerentes, para ver se eu conseguia levar para eles uma motivação de que o meu produto era bom. E eu, dado a insistência e dado o meu domínio do assunto, que eu passei a dominar muito bem a parte nutritiva, por que que eu fiz isso? E tudo isso vem, abre-se um parênteses nessa palestra nossa aqui. Se você é hoje financeiro, se você é hoje RH, se você é hoje administrador, o que for na sua empresa, se você não buscar dominar aquilo que você conhece, que você está efetuando, você não vai ter sucesso. Então, você tem que buscar. E há no mercado, e para mim houve, excelentes oportunidades. Oportunidades através de cursos, através de seminários, através de palestras, através de várias coisas. Eu fiz o Empretec, que eu achei que na época, o Empretec é realizado pelo Sebrae, foi assim um pontapé para mim desenvolver muito mais a minha criatividade. E várias outras ações. E eu também sempre foquei na leitura de livros. Eu leio muito. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho condições e gosto de ler, no mínimo, 4 livros por mês. Então, toda essa escada que eu fui subindo, teve alguma coisa que foi me ajudando. E aí, a soja desativada, fechando um exemplo, a soja desativada, com 6 meses, eu já não dava conta de fazer, atender a demanda da produção dos pedidos que apareceram, e foi um sucesso. E aí logo veio a que eu contei para vocês, a fábrica de ração, que hoje também é um sucesso, veio a esmagadora, e agora nós estamos com um desafio no biodiesel, né? E temos no radar muitas outras atividades que a gente precisa, que a gente pensa em fazer para desenvolver, para crescer, para melhorar cereal. Hoje, os nossos colaboradores todos fazem questão de participar também do crescimento da empresa, eles não ficam parados, eles estão sempre atuantes, sempre desenvolvendo cursos, buscando novas tecnologias. Tem uma história que sempre eu conto,
que havia, para finalizar, havia 2 irmãos. Um gostava muito de estudar e gostava muito de trabalhar, e não perdia tempo. E o outro não gostava de estudar, gostava de jogar bola, gostava de passear, gostava de farrear. E os dois cresceram e foram trabalhar na empresa. E um era operador e o outro estava sendo, até um dia fizeram uma festa e estava sendo nomeado presidente da empresa. E aí, o que era operador, que ficou lá embaixo, e o irmão lá em cima, no palanque, falando discurso, ele cutucou o colega dele que estava lá e falou: aquele lá que está falando é meu irmão. Aí o cara falou: mas ele é seu irmão? Você aqui operário e ele lá o presidente? Ele virou e falou assim para o operário: ele teve sorte, ele teve muita sorte na vida e eu não tive. Então, não é sorte, é esforço, é dedicação, é o que eu transmito para vocês. Me coloco à disposição de vocês para perguntas e agradeço muito essa oportunidade de poder contar para os senhores a minha história de vida. Espero que ela tenha sido interessante para vocês. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, viu, Pedro? Nós que agradecemos, senhor Preciso. Muito legal. Parabéns pela história. Com certeza a gente está aprendendo muito aqui, ouvindo o senhor falar. Nós temos bastante comentários, elogios, perguntas. Vou começar com uma pergunta do Thiago. Pergunta dele quais são os desafios tecnológicos da produção de biodiesel hoje no Brasil? Olha, o biodiesel hoje no Brasil seria uma das grandes soluções para fazer o Brasil crescer a cada dia mais. Nós começamos o biodiesel com a mistura de B6, que seria 6% de biodiesel e 94% de óleo diesel. Depois passou para a BB10, chegou a B12, a B13, e tem um projeto de chegar a B20, né? 20% de petróleo ser biodiesel, que é o óleo da soja, ou às vezes o óleo do sebo do boi, o óleo de palma, enfim, qualquer tipo de óleo vegetal, né? Mas o governo, sacaneamente, nós estávamos com B13. Já voltou para B10, porque diz que está ficando muito caro o óleo diesel. Mas, assim, a gente acha que é um erro muito grande, estamos brigando com o governo para ver se ele sai dessa situação, se demove dessa situação. E o biodiesel, a gente tem, assim, a certeza de que ele é um negócio muito bom para o país, porque evita evasão de divisas, evita importação. Você vai consumir um produto produzido aqui no Brasil, você vai gerar emprego, e o emprego não é na agricultura só, é o emprego em tudo, nas máquinas, no lazer, em tudo que ele está envolvido. Então, a gente vê hoje a tecnologia do biodiesel como uma tecnologia muito avançada. Se fala, às vezes, em concorrência com o carro com energia solar, que nós vê também problemas, porque é onde vai colocar essas baterias, que são um resíduo que vai ficar aí muito sério para ser resolvido depois, como hoje está sendo onde colocar as baterias normais que usa nas lanternas, nos celulares, em tudo, né? E o biodiesel não, o biodiesel é uma coisa limpa, é uma energia limpa. Então, eu vejo assim o biodiesel como uma fonte muito boa de energia e que vai trazer muito sucesso para o país. Legal, obrigado, senhor Evaristo. Nós temos alguns elogios aqui, compartilhar com o senhor também. O Vitor mandou aqui, parabéns, Evaristo, pela sua jornada, muito boa, sua visão de diversificar seus negócios. O Thiago também mandou história linda e inspiradora.
Que semana linda estamos presenciando. A Samara mandou uma vida fazendo acontecer, muito inspirador. Vou para a próxima pergunta aqui do Fernando. Senhor Evaristo, como está o cenário e a aceitação do mercado das fazendas com relação à utilização do adubo orgânico? Muito boa. Como eu disse, a procura está maior do que a oferta. É um produto que a gente está ajudando a natureza, porque, veja bem, as cinzas das chaminés, das caldeiras, nossa, era tudo jogada no lixão. Hoje está tudo sendo jogado no adubo orgânico. As varreduras, que não tem jeito, no pátio, aí vocês sabem na telha aí como que é, o caminhão sai e deixa cair resíduo, terra, sujeira, né? Tudo é varrido e levado para lá. E o dejeto de suínos, o dejeto do leite, que tem as fezes, né? O que tem que ser jogada alguma coisa, você está folgando o meio ambiente. Então, o mais importante é que esse adubo orgânico, ele está substituindo o adubo químico, o NPK, que eu falei, nitrogênio, potássio e o fósforo, né? E ele, que também está evitando mandar dinheiro para fora, porque o potássio você não tem no Brasil, você tem que comprar da Rússia, tem que comprar do Canadá, dinheiro que vai, que agora você está deixando o dinheiro aqui, ficando aqui dentro do Brasil. A grande vantagem que a gente vê é que a produtividade é outra. É visível a melhoria das terras. A nossa fazenda já usa há vários anos. A gente já encontra minhoca. Olha, para você encontrar minhoca, essa minhoquinha aqui que a gente usa para pescar, se encontrar numa terra, é porque a terra tem que estar bem nutrida, né? Então, a gente vê o adubo orgânico hoje, é lógico que não vai dar para atender toda a demanda do Brasil, porque a demanda é maior do que a oferta, né? Mas nós estamos hoje também utilizando, eu esqueci de falar, comprando dos confinamentos de bois. Antigamente, os confinamentos de bois, o adubo orgânico, os dejetos, os resíduos que sobravam lá, também era um problema. Hoje virou solução. Então, estou muito otimista com o adubo orgânico, viu? Legal, muito obrigado, senhor Evaristo. Uma pergunta do Hugo. Senhor Evaristo, gostaria de saber de onde veio essa inspiração para todo esse crescimento, toda essa inovação e como não desistir diante das dificuldades? Olha, dificuldade eu esqueci de falar para vocês. Eu tive imensas dificuldades. As coisas não acontecem assim só com sucesso, só com os louros da vitória. Para vocês terem uma ideia, no governo Sarney, nós tivemos que conviver com a inflação de 100%. Ou seja, se você recebia o salário cedo, se você deixasse para comprar as coisas depois do almoço, você comprava 30% menos que você comprava cedo, porque era muito rápido. O arroz que custava R$ 1 já passava para R$ 1,30, a tardezinha já era 2, no outro dia já era 3. O feijão a mesma coisa, a carne a mesma coisa. Então, foram dificuldades enormes que nós tivemos que aprender a trabalhar com a inflação. E tivemos sucesso, porque sobrevivemos, né? E teve que fazer das tripas coração para saber se defender desses momentos graves. Até a gente comprava as coisas e guardava, por exemplo, carne. Nós juntava duas pessoas, comprava um boi, matava e punha, escarneava ele e punha ele todo no freezer para comer o mês todo, porque se você deixasse para comprar quilo por quilo no supermercado, como a gente faz hoje, o dinheiro não dava. Então, nós aprendemos a trabalhar com a inflação, naquela época, de 100%. A dívida sua dobrava de um mês para o outro. Depois, veio outra história que também deixou nós, assim, sem saber o que fazer.
que foi no governo Collor. Ele tomou toda a nossa poupança, todo o nosso dinheiro e deixou nós com R$ 50 no bolso. Todo brasileiro, R$ 50 no bolso. Nós anoitecemos com dinheiro na poupança, com dinheiro na conta bancária de depósito, e no outro dia só tinha R$ 50. E como você trabalhar só com R$ 50? E como você pagar a conta? E como você comprar? E como você desenvolver? E a coisa foi acontecendo, a gente foi aprendendo a trabalhar, voltou tudo na estaca zero e começou de novo e sobrevivemos e passamos. E teve outros fatos, por exemplo, teve o fato da ferrugem, que foi uma doença que aconteceu. Ah, que bom vocês ir passando as fotos. Vai passando as fotos para eles verem. Essa aí é a indústria do biodiesel. Teve a ferrugem que dizimou a plantação de soja. O produtor quebrou, ninguém colheu nada. E também nós passamos. E agora veio essa pandemia, em março, do Covid, em que todos nós, não sabíamos o que fazer. Não, se a empresa ia fechar, se nós ia trabalhar, se nós tínhamos que ficar escondido em casa, se nós tínhamos que correr no supermercado, comprar produto e armazenar. Enfim, a gente ficou doido, ficou perdido. Aí as coisas foram acontecendo, por exemplo, nós, indústria de produção de grãos, não paramos, lógico, enfrentamos o desafio de pegar a doença, todo mundo trabalhou com medo, mas fomos enfrentando. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que com essas histórias que eu estou contando, da infração, com a história do Collor, que tomou dinheiro, com a ferrugem e agora com o Covid, a gente tem que entender que as coisas todas se equilibram. Uma hora ela equilibra. Então, não há motivo de você estar, às vezes, num momento de desespero, de ficar preocupado, porque o tempo é senhor da razão. E no dia que nós estávamos aí reunidos, eu faço parte da maçonaria, e nós estávamos conversando com os dentistas desesperados, porque sumiu os pacientes deles. E acabou o faturamento. E já era 90 dias e eles não estavam ganhando nada e já tinha comido o que eles tinham e já não tinha mais nem onde buscar dinheiro. E eu contei essa história para eles. Agora, esse tempo atrás, nós reunimos, eu falei, Evaristo, voltou tudo a funcionar normal. Então, tudo equilibrou. Então, eu não sei se a pergunta era nesse sentido, mas foi bom eu querer colocar essa dificuldade, porque a vida não é só louros, não é só vitórias. A gente tem muitas dificuldades. Eu tive muitas dificuldades e sobressair com calma, com inteligência, conversando. Por exemplo, quando teve a ferrugem, que nós ficamos endividados, nós tivemos que conversar com os nossos credores. E quem estava para nos pagar, nós tivemos que conversar. Mesma coisa com o governo Collor, na hora que acabou o dinheiro. Conversar. Falou, você agora vai ter que entender que eu não vou dar conta de te pagar. Você vai entender que você não vai receber. E isso tudo vai se entendendo e vai acontecendo tranquilamente na vida da gente. Obrigado, okay? Seu Evaristo. Então, essa foto aí, essa foto é do biodiesel. Vai passando as fotos para me explicando. Essa é do biodiesel. Essa é a unidade armazenadora. Essa unidade armazenadora cabe 90 mil toneladas, 1,5 milhão de sacos aqui. Ela é situada aqui em Rio Verde. Nós somos patriota a toda a prova. Vocês estão vendo aí o pavilhão nacional. Nós fazemos todo ano a distribuição de mais de 3.000 bandeiras para os fazendeiros. Se vocês forem nas propriedades rurais, não tem uma fazenda que não tenha o pavilhão nacional hasteado. Nós estamos fazendo a brasilidade aí para valer no agronegócio. Vamos ver outra foto. Tem outra foto. Aí, ó. Essa aí, embaixo é a suinicultura. Olha os porquinhos aí, ó. São 3.000 porcos que a gente abate por mês.
Essa suinocultura ela funciona como uma indústria em série. Você, toda semana, insemina, toda semana pare, toda semana tem que sair da parição e ir para a creche, e sair da creche para terminação. E se você não fazer o ciclo tirando, aí não tem espaço. E essa outra foto de cima é o freestyle. O freestyle é onde o gado de leite fica acomodado com todo o conforto térmico. Aí nós temos os ventiladores, nós temos os aspersores, nós temos as escovas para passar na pele, para escovar alguma coceira. Tem o rapador para tirar as fezes. O gado fica, daí ele sai só para ordenhar. E a essa outra esquerda nós temos pivô central na fazenda, que hoje a gente, dado esse problema climático, os pivô ajudou muito nós a resolver o problema climático de falta de chuva. Aí a usina fotovoltaica, né? Também toda a energia demandada na fazenda nossa, do pivô, do gado, de leite, da suinocultura, gerada nessa usina aí, natural, pelo sol. Ela dá crédito para nós. Nós produzimos mais energia do que pagamos para a Enel. Aí a matriz, onde nós estamos sediados, o escritório, onde está grupo serial bem destacado, aí é o escritório nosso, e toda essa parte, tudo isso aí é o nosso parque industrial. Que legal, seu Evaristo, com as fotos bonitas aqui. Uhum. Temos duas perguntas aqui, senhor Evaristo, para finalizar aqui. O Jurandir, até em face aí um pouquinho da última pergunta do Hugo, né? Ele, dessas mudanças todas essas mudanças que o senhor passou em todo esse período, qual foi a mais difícil de transpor? Sempre foi a falta de capital de giro. Porque, como nós vivemos num mundo VUCA, né, de volatilidade, incertezas, e tantas outras coisas que acontecem nesse mundo VUCA, né, a falta do capital de giro foi, assim, a minha dificuldade. Por quê? Porque o meu negócio, ele é um negócio hoje que depende de dinheiro para comprar soja e comprar milho em grande quantidade. Porque, para você ter uma ideia, hoje nós esmagamos, por ano, 600 mil toneladas de soja. 600 mil toneladas de soja, hoje, são 10 milhões de sacas de soja. E a soja hoje, que está girando em torno aí de, hoje, R$ 2.500 a tonelada, você multiplica 600, 2.500, vai dar quase 4 bilhões de reais que a gente tem que ter no caixa, né? E os bancos hoje não operam com você a todo vapor, ele vai dando dinheiro aos poucos, e você tem que fazer as compras vendendo, exportando, fazendo dinheiro através dessas ferramentas. E a dificuldade foi essa, sempre. Mas agora, a gente, cada ano, com o passar do tempo, a gente foi ganhando dinheiro, foi ajustando. Hoje, já não é mais um grande... É um problema ainda, mas não tão sério quanto foi no começo. E as outras dificuldades foram também cultura. A gente vê hoje que as empresas sofrem muito com a influência da cultura, principalmente quando você traz colaboradores novos de outras empresas, que ele não pegou a cultura da empresa. E aí você tem que trabalhar essa cultura. E isso leva tempo. E muitas das vezes você tem um funcionário muito bem treinado, muito bem especialista em determinada coisa, que tem a cultura da empresa, e ele sai da empresa. Então, hoje, nós trabalhamos muito na manutenção, na fidelização e na concentração da cultura das pessoas dentro da empresa. E agora,
também um outro desafio muito forte, somos que nós estamos perseguindo assim, é o nosso CRM e os nossos dados. Nós queremos ter todos os dados na mão para nossas tomadas de decisões. Então, hoje, a gente está trabalhando fortemente em cima de produzir os dados e ter os dados a tempo e a hora, os verídicos, né, para que nós possamos ter as tomadas de decisões. Legal, seu Evaristo, obrigado pela resposta. Nós temos uma pergunta aqui, eu não tenho identificação de quem que é a pergunta, e aí a pergunta dele é: qual foi a maior motivação para se tornar um empreendedor, deixando a segurança do setor público aí de lado? E aí, até continuando, né, ele tem uma outra pergunta que a mesma pessoa, qual conselho o senhor gostaria de dar para o senhor mesmo há 20 anos atrás? Eu, há 20 anos atrás, diria que eu faria o mesmo. Me dedicaria mais aos estudos, me dedicaria mais a coisas que hoje me fazem falta. Por exemplo, eu conheço o mundo. Se você perguntar, eu devo conhecer hoje uns 50 países. Na Europa, aqui na América do Sul, quase todos. E aí, você perguntar, você sabe falar inglês? E eu não sei falar inglês. E eu sinto que, se há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu voltasse, uma das coisas que eu queria aprender era inglês, porque eu viajo, eu sinto muita dificuldade de comunicar. Ou hora eu estou com intérprete, ou hora eu uso a linguagem universal que chama mímica. É fazer mímica o tempo todo, e o cara não te entende, você não entende ele, e é uma dificuldade medonha. Se bem que com cartão de crédito e o cartão de endereço do hotel que você está, você anda e volta para o lugar. Mas seria isso aí, eu continuar meus estudos e eu gostaria de fazer inglês. Eu acho que cada colaborador, nós estamos incutindo isso na nossa empresa, tem que falar um terceiro idioma, um segundo idioma, porque é muito importante. Assim, resumindo, teria muitas outras coisas que eu poderia citar aqui, mas eu reputo como a principal é a pessoa ter conhecimento do inglês. E, se for possível, do francês, do espanhol, e aí por diante, né? Quanto mais, melhor, né? Como eu aprendi a datilografia e ela me ajudou muito naquela época, olha se naquela época eu aprendesse o inglês, né? Então, são essas coisas assim. Mas aprender não é coisa difícil não, viu, Pedro? Eu vou contar outra história para vocês, interessante, se você me permite, se não está tomando muito seu tempo, que é uma história que a turma vai gostar. Toda a vida eu fui apaixonado em tocar bateria. Eu ia nos bailes e eu ficava parado vendo o baterista tocar. Eu ia nos shows, idem, e assim por diante. E eu, com 50 anos, eu falei, eu vou aprender a tocar bateria. E fui. Assim, coisa mais esquisita do mundo. A pessoa de 50 anos lá, tocando bateria, batendo trem. E a coisa foi acontecendo porque é um fator repetitivo, é um fator de concentração e é um fator de dedicação e treinamento. Não pode ter preguiça. E eu não tive nenhuma dessas coisas. Eu tive repetição, eu tive treinamento, eu tive dedicação. Eu confesso para você, hoje eu sou um excelente baterista. Toco bateria com qualquer pessoa tranquilo. Então, você faz aquilo que você quer desde que você dedique, desde que você treine, desde que você seja perseverante. Tá legal? Com certeza, senhor Evaristo. Obrigado pelo exemplo. Às vezes alguém tem vontade de aprender a tocar violão, às vezes alguém tem vontade de aprender a tocar sanfona, compra a sanfona, compra o violão e treina todo dia. Não aprende de uma vez, não. É uma sequência.
no outro dia aí você vai pegando o ritmo, tá? Em qualquer Com instrumento que certeza. você queira. A gente é capaz de aprender tudo, né? Tudo dedicou, acabou. Ô, senhor Evaristo, a gente tem muitas perguntas aqui. Pelo tempo, eu escolhi mais uma para a gente partir depois aí para os agradecimentos, né? Então, é uma pergunta do Olegário que a gente escolheu aqui. Falou muito como iniciou os processos com via carbonada. Hoje temos grandes evoluções tecnológicas e a gente está aqui dentro hoje da Tereos com um processo de transformação digital também. E como o senhor vê a evolução do agronegócio em encontro com as evoluções tão dinâmicas e a educação e capacitação no Brasil? Olha, não tem volta. Infeliz do que pensar que vai ficar na mesmice. Eu e o Cauame, nós estamos hoje sempre participando de cursos juntos no Gestão da Manhã, buscando inovações, buscando conhecimento, e somos constantemente surpreendidos com as mudanças que estão acontecendo. Falar assim em carbono já foi, já passou. Hoje as coisas é completamente diferente. E uma das coisas que a gente aprende é que tem que haver delegação. Sem delegação, você não consegue acompanhar, porque existe dentro do ser humano um negócio que chama áurea. É a luz que brilha em você. Eu, com 70 anos, minha áurea já não é a áurea que eu tinha 21 anos. Não é mais a áurea que eu tinha tanta energia com 40 anos. E você tem que entender que ao seu lado tem alguém que tem essa áurea. E que você precisa buscar essa luz para juntar com a sua, para clarear e você desenvolver os projetos. E a delegação, juntamente com os colaboradores, é muito importante, porque as coisas vão acontecendo rapidamente. Eu conheço o líder, eu tenho na minha empresa líder, que eu tenho que brigar com ele. Fulano, você é muito centralizador, você não passa as coisas para os outros, você só acha, só tem confiança que é só você que dá certo, é só você que faz. Mais uma história. No Empretec, me fez eu despertar, porque eu era dono do escritório, da Serial, e quem abria o escritório 7 horas da manhã era o Evaristo, o único que tinha a chave da porta. E quem fechava o escritório era o Evaristo às 6 horas para mandar todo mundo embora. E com o Empretec, eu entendi que a faxineira que chegava mais cedo, 1 hora para quando eu chegar estar tudo limpo, é que tinha que estar com a chave. E o vigia que ia ficar tomando conta, ele que tinha que fechar o escritório. Então, a gente, muitas das vezes, não entende isso. A gente quer achar que os outros não é capaz, não desenvolve, que o outro vai fazer errado. E às vezes pode até errar, mas é uma vez você ensina, erra outra vez, até que ele aprende a repetição. Então, eu acho que as coisas estão mudando rapidamente. A áurea nossa, cada dia que passa, com o passar do tempo, está diminuindo, vai apagando, e nós temos que buscar a áurea nova e dar oportunidade para as pessoas que estão chegando. Muito obrigado, senhor Evaristo, pelo exemplo, pela história de vida, pela história de quem fez acontecer. A gente é muito grato aí pela tua disponibilidade em vir aqui, em dedicar aí 1h20 aí do seu tempo para nos ensinar. Então, nós aqui, em nome da Tereos, em nome de todos os colaboradores, te agradeço e boa sorte aí na tua jornada e que o senhor continue aprendendo violão, aprendendo muito, porque é isso a nossa vida. A bateria já foi, a bateria já aprendeu já. Agora vai pro violão, vai pro saxofone, né? Tá certo. E é isso daí, né? Isso que a gente incentiva também nossos colaboradores, é o aprendizado
contínuo, né? A vida aprendendo. A gente nunca deixa de aprender um instante. Então, e a gente precisa ir atrás para isso. E parabéns por ter ido atrás, senhor Evaristo. Obrigado, Pedro. Muito obrigado aí ao Cauane, que me convidou, me deu esse voto de confiança, porque é uma responsabilidade muito grande de falar para vocês. Espero que eu tenha atendido a demanda de vocês aí, que tenha sido a contento, né? Esse programa Semear de vocês que seja um sucesso aí, né? E me coloco à disposição de vocês para responder qualquer dúvida aí. O Cauane tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, né? Você também. Então, vocês fiquem à vontade. Convido vocês a virem a Rio Verde, a Goiás, conhecer a região. É muito bonita, muito importante. É importante vocês virem aqui. Será um grande prazer recebê-los e foi um grande prazer participar com vocês desse evento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Evaristo. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Anderson. Obrigado a todos. Voltamos aí à tarde com o Semear Inovação. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.